Sibéria, uma terra tão vasta que nem mesmo os mapas conseguem transmitir totalmente sua solidão. Aqui, o inverno não é apenas uma estação do ano, é uma força. As temperaturas caem a níveis que podem congelar a respiração. O tempo parece desacelerar e cada erro tem um custo. Mas a Sibéria não está vazia. Em meio ao gelo, a neve e as intermináveis florestas da taiga, a vida ainda existe silenciosamente, com resiliência e determinação. Os seres humanos aprendem a se adaptar. Os animais aprendem a se esconder. A natureza estabelece suas próprias regras e ninguém pode quebrá-las. Esta não é uma história sobre a conquista da Sibéria. Esta é uma história sobre como sobreviver nela. Uma terra fria e hostil, mas muito mais viva do que jamais imaginamos. Lago Baikal. Em meio à vasta e gélida terra da Sibéria, o Lago Baikal parece uma entidade antiga deixada para trás desde a época em que a própria Terra ainda estava se formando. Mais do que apenas um lago, o Baikal é uma fenda viva do planeta. Um lugar onde a natureza revela a verdadeira profundidade do tempo. Formado há mais de 25 milhões de anos, o Baikal é o lago de água doce mais antigo e profundo do mundo. Com 636 quilômetros de comprimento, profundidade máxima de 642 metros e volume de água de mais de 23 mil quilômetros entre três. O Lago Baikal detém quase 20% do total de água doce não congelada da Terra. Mais do que todos os grandes lagos da América do Norte juntos. As camadas de sedimentos no fundo do lago, com milhares de metros de espessura, são um registro contínuo do clima, da geologia e da vida ao longo de dezenas de milhões de anos. Quando o inverno chega, o Baikal se transforma completamente. A superfície do lago congela até uma espessura de 1,5 metro. Cristalina, revelando bolhas de gás metano presas no fundo profundo. Rachaduras que se estendem por dezenas de quilômetros se formam devido à expansão e contração do gelo, emitindo sons profundos e ressonantes, como o batimento cardíaco da própria Terra em movimento. A Nerpa apareceu no Baikal há aproximadamente 2 a 3 milhões de anos. Provavelmente descendentes de focas árticas que ficaram presas quando as antigas geleiras recuaram. Com o tempo, elas se adaptaram totalmente ao ambiente de água doce
tornando-se a única espécie de foca de água doce da Terra. Uma nerpa adulta pesa em média 130 quilos e tem uma espessa camada de gordura para suportar temperaturas da água de apenas 4 degrees negativos. Elas podem mergulhar a mais de 300 metros de profundidade, prender a respiração por até 40 minutos e dar à luz diretamente no gelo do lago no inverno, onde a temperatura do ar pode cair abaixo de 30 graus Celsius negativos. Os filhotes recém-nascidos têm uma pelagem branca e espessa, quase invisível contra o gelo e a neve, para evitar predadores. Mas o maior valor da nerpa não está em sua singularidade, mas em seu papel ecológico crucial. A nerpa está no topo da cadeia alimentar do Baikal. Alimentam-se principalmente de pequenos peixes e invertebrados, ajudando a controlar as populações e a prevenir explosões biológicas que causariam desequilíbrio. Se a nerpa desaparecesse, o ecossistema do Baikal entraria num efeito dominó. As algas cresceriam excessivamente, os níveis de oxigênio diminuiriam e a vida no lago entraria em colapso. Para os seres humanos, a nerpa é um indicador biológico vivo. Seus corpos acumulam poluentes da água. Qualquer mudança na saúde, reprodução ou população da nerpa reflete diretamente o nível de danos que o Baikal está sofrendo devido às mudanças climáticas. Microplásticos e poluição industrial. Quando a nerpa está em perigo, não é apenas um problema de uma espécie, é um aviso para todo o planeta. Em um mundo que está aquecendo mais rápido do que nunca, o gelo do inverno do Baikal está ficando mais fino e o período de congelamento está ficando mais curto. Isso ameaça os locais de reprodução da nerpa e perturba um ciclo de vida que existe há milhões de anos. O destino dessa espécie de foca está agora intimamente ligado às escolhas feitas pelos seres humanos. A Cordilheira Altai. Localizada na encruzilhada de 4 países: Rússia, Mongólia, Cazaquistão e China. A Cordilheira Altai é um dos sistemas montanhosos mais antigos e importantes da Ásia. Esta é uma terra onde rocha, gelo e tempo coexistem, moldando as paisagens inóspitas da Sibéria e da Ásia Central. A Cordilheira Altai se estende por mais de 2.000 quilômetros, servindo como uma torre de água do continente, onde muitos dos principais sistemas fluviais se originam, incluindo o Ob, o Irtysh e o Katun. No coração do maciço montanhoso está o Monte Beluca, com 506 metros de altitude, o pico mais alto da Sibéria, cercado por centenas de geleiras e vales profundamente esculpidos por antigas eras glaciais. O ecossistema de Altai é uma combinação de altas montanhas, florestas de taiga e estepes frias. Lagos glaciais estão espalhados por toda a região, com destaque para o lago Teletskoye, que tem 77 quilômetros de comprimento e mais de 300 metros de profundidade, contendo água doce pura que foi preservada quase intacta por milhares de anos.
Por milhares de anos, Altai tem sido o coração cultural de antigas civilizações nômades. Ao longo das rotas migratórias que atravessavam montanhas e estepes frias, tribos citas, antigos povos turcos e mongóis viveram, comercializaram e deixaram vestígios indeléveis. Por todo o Altai, pinturas rupestres aparecem como páginas da história em pedra, registrando cenas de caça, guerreiros montados a cavalo, animais sagrados e rituais religiosos, refletindo uma visão de mundo em que humanos, animais e divindades coexistem. Em particular, os antigos túmulos dos citas em Kurgan, enterrados nas profundezas do permafrost de Altai, preservaram múmias, roupas, armas e joias quase intactas por mais de 2000 anos. Graças a essas raras condições naturais de congelamento, os arqueólogos hoje são capazes de acessar diretamente a vida espiritual, as estruturas sociais e as crenças das comunidades dos povos antigos que viveram, lutaram e deixaram suas almas entre as montanhas de Altai. A natureza de Altai é um dos ecossistemas montanhosos continentais mais intactos da Eurásia. Mais de 3.000 espécies de plantas formam a base da teia da vida, mas são os animais de grande porte, os pilares invisíveis, que mantêm esse ecossistema funcionando de maneira estável. A pantera onci não é apenas o principal predador da cadeia alimentar de Altai, mas também um fator que coordena todo o ecossistema de alta montanha. Cada leopardo das neves individual requer um território que varia de 100 a mais de 1.000 km², forçando-o a se mover constantemente ao longo das encostas das montanhas, vales e bordas de geleiras. Esse movimento ajuda a distribuir a pressão da predação de maneira uniforme, evitando que qualquer área seja biologicamente superexplorada. As principais presas do leopardo das neves são o ibex siberiano e a ovelha argali, espécies pastadoras capazes de destruir a vegetação das altas montanhas se suas populações crescerem descontroladamente. Quando os leopardos das neves estão presentes, os rebanhos de ungulados são forçados a se mover com frequência, incapazes de permanecer concentrados por muito tempo em uma única encosta ou vale. Isso cria um efeito ecológico em cascata. As pastagens têm tempo para se recuperar. As raízes das plantas se fixam mais profundamente. O solo retém melhor a água e a erosão é bastante reduzida. O lobo cinzento é um predador que desempenha um papel de regulação forçada dentro do ecossistema de Altai. Eles não criam equilíbrio nutrindo, mas impondo pressão de sobrevivência sobre todas as espécies abaixo deles. Os lobos caçam em matilhas, com estruturas sociais estáveis e táticas coordenadas com precisão. Durante uma perseguição, eles podem perseguir presas por dezenas de quilômetros, exaurindo os rebanhos de ungulados. Nesse processo, os indivíduos fracos, velhos, doentes ou isolados são eliminados primeiro. O
resultado é que as populações de presas são continuamente filtradas, permitindo que apenas os indivíduos mais fortes continuem se reproduzindo. A predação dos lobos não apenas reduz o número de presas, mas, mais importante, altera seu comportamento. Veados, alces e antílopes não ousam mais se reunir por longos períodos em uma área, especialmente em pastagens ribeirinhas e encostas de montanhas, locais vulneráveis a emboscadas. Eles são forçados a se mover com frequência, espalhando a pressão do pastoreio por toda a paisagem. O lobo cinzento não traz equilíbrio por meio da bondade. Ele o traz por meio da seleção, da pressão e do medo adequadamente mantido. Os fatores centrais que impedem o ecossistema de Altai de cair no caos. Altai também é uma terra sagrada na consciência dos povos turcos e mongóis. Eles acreditam que foi aqui que o mundo nasceu, onde os deuses criaram as montanhas e as almas humanas. Ao longo das encostas das montanhas, rochas esculpidas com imagens de mais de 10.000 anos atrás ainda permanecem como vestígios da civilização mais antiga. Para os antigos povos turcos e mongóis, Altai não era apenas um lugar para viver. Era o eixo do mundo, o ponto que conectava o céu, a terra e a humanidade. Eles não se viam como senhores da natureza, mas como moradores temporários dentro de um espaço sagrado que está sempre consciente. Sua crença central era o tengrismo, a adoração a Tengri. Nessa visão de mundo, as altas montanhas são onde o céu toca a terra, os rios são as veias do mundo e o vento carrega a vontade dos deuses. Beluca não é simplesmente uma montanha alta. É considerada um eixo espiritual, um lugar onde as orações podem subir diretamente ao céu. Portanto, conquistar o cume é considerado um ato de desrespeito ao divino, uma forma de pensar completamente oposta ao espírito humano moderno de conquista. Um aspecto notável é que os povos turcos e mongóis não construíram templos permanentes. Não há paredes nem telhados. Um lugar sagrado pode ser o pico de uma montanha, a raiz de uma árvore ou um afloramento rochoso. Por toda a região de Altai, altas pilhas de pedras cobertas com panos de oração marcam pontos onde as pessoas acreditam que o mundo invisível está presente. Ao passar por eles, os viajantes devem parar, dar 3 voltas e deixar um pequeno objeto. Não para pedir bênçãos, mas para pedir permissão. As gravuras rupestres que datam de mais de 10.000 anos não retratam apenas caça ou animais. Elas retratam seres humanos em estados de transformação. Metade humanos, metade animais, figuras com chifres, seres humanos em voo.
Isso reflete a crença de que a fronteira entre os seres humanos e a natureza é fluida e que a alma pode se mover entre diferentes formas de existência. Não se trata de arte decorativa, mas de um mapa espiritual de uma antiga visão de mundo. Reserva Natural Stolby. Localizada próxima à cidade de Krasnoyarsk, em meio a um oceano infinito de floresta taiga. A Reserva Natural Stolby parece uma colossal fortaleza de pedra construída pela própria terra. Erguendo-se das profundezas da densa floresta, centenas de pilares de arenito que atingem alturas de até 100 metros se projetam diretamente para o céu, com formas pontiagudas e fraturadas que lembram as antigas torres de vigia de uma civilização desaparecida. Cobrindo uma área de mais de 470 quilômetros quadrados. Stolby é uma das reservas florestais montanhosas mais importantes da Sibéria Central. É o lar de mais de 500 espécies de plantas e 200 espécies de animais, incluindo habitantes icônicos de regiões frias, águias douradas dominando os céus. Zibelinas siberianas escondidas na floresta profunda. Juntamente com muitos carnívoros e aves de rapina altamente sensíveis às mudanças ambientais. A Aquila crisetus é a governante absoluta dos céus de Stolby. Com uma envergadura de até 2,3 metros e uma visão muitas vezes mais forte que a dos humanos. Ela pode detectar presas a partir de alturas de vários quilômetros. A águia caça não apenas lebres da floresta, grandes roedores e aves aquáticas, mas também ataca raposas e mamíferos jovens. Sua presença cria um espaço aéreo controlado acima, forçando as espécies abaixo a ajustar seu comportamento, reduzindo os movimentos diurnos, alterando as rotas de forrageamento e evitando áreas abertas perigosas. No extremo oposto, a zibelina siberiana. Martis zibelina opera silenciosamente nas camadas mais baixas da floresta taiga. Pequena, rápida e extremamente ágil, a zibelina caça roedores, pequenos pássaros e insetos, controlando espécies propensas a explosões populacionais. Graças à sua pele espessa e resistente ao frio, a zibelina permanece ativa durante todo o ano, mesmo durante o inverno siberiano. É um microrregulador do ecossistema, discreto, mas se desaparecer, a cadeia alimentar da floresta seria imediatamente perturbada. O nome Stolby em russo significa pilares de pedra, mas para o povo de Krasnoyarsk, ele carrega um significado mais profundo. Desde o século XIX, Stolby tem sido um refúgio para os amantes da liberdade. Os stolbistas, pessoas que escalam as rochas com as mãos nuas para experimentar a união entre os seres humanos e a pedra, entre o espírito e a natureza.
Península de Kamchatka. Kamchatka é uma terra nascida do fogo. Antes de haver florestas, antes de haver rios, vulcões surgiam continuamente do fundo do antigo oceano, expelindo lava e cinzas quentes para construir esta península camada por camada. Por mais de 30 milhões de anos, o magma se moveu incansavelmente sob a superfície da Terra, transformando Kamchatka em uma das regiões mais jovens e geologicamente ativas do planeta. Situada ao longo da fronteira, onde a placa do Pacífico se subduz sob a placa eurasiática a uma taxa de quase 8 a 9 centímetros por ano. Kamchatka acumula uma enorme energia tectônica. Em uma área de quase 460 mil quilômetros quadrados, a península contém cerca de 300 vulcões, dos quais 29 permanecem ativos, formando uma das concentrações vulcânicas mais densas da Terra. Alguns vulcões se formaram há apenas alguns milhares de anos, quase recém-nascidos quando vistos em uma escala de tempo geológica. Cada erupção não só destrói, mas também cria. Somente nos últimos 10 mil anos, lava e cinzas vulcânicas cobriram milhares de quilômetros quadrados de novas terras. Camadas de cinzas com espessura variando de várias dezenas de centímetros a vários metros, uma vez resfriadas, formam um solo basáltico rico em minerais. A base para florestas de taiga, pastagens vulcânicas e ecossistemas com alta produtividade biológica. Em Kamchatka, terras férteis são uma consequência direta de catástrofes repetidas. Até hoje, Kamchatka continua sendo uma terra vulcânica viva. Em média, centenas de pequenos terremotos são registrados a cada ano e, a cada poucos anos, ocorre uma grande erupção, poderosa o suficiente para alterar o terreno, o curso dos rios ou as camadas de gelo ao redor. Kamchatka não é um resquício do passado geológico, é um processo contínuo, um lugar onde a Terra continua a se construir com fogo, cinzas e rocha derretida, diante dos olhos humanos, à medida que as nascentes incham. Um movimento antigo é desencadeado a partir do Oceano Pacífico. O salmão vermelho retorna. Não são alguns milhares, mas dezenas de milhões de indivíduos, nadando rio acima por milhares de quilômetros, atravessando águas geladas, rochas afiadas e correntes violentas para retornar aos rios exatos onde nasceram. Eles não retornam para continuar vivendo. Eles retornam para o fim. Ao longo dos rios que correm por basalto e cinzas vulcânicas, a água se agita com densos cardumes de peixes. O ar está carregado com o cheiro da reprodução e da morte que se aproxima. Este é o momento em que Kamchatka entra em sua estação mais próspera. Ao longo das margens do rio, aparecem os ursos pardos de Kamchatka, corpos enormes, com machos adultos pesando até 600 quilos. Permanecem firmes na água gelada. Eles não perseguem, eles esperam.
Um golpe preciso com a pata e um peixe é lançado da superfície. Os ursos consomem apenas as partes mais ricas em energia, ovas, pele e carne gordurosa, deixando o resto para trás. A cada dia, um único urso pode consumir mais de 20.000 quilocalorias, armazenando gordura para um inverno que dura muitos meses. Mas os ursos não são os únicos beneficiários. As carcaças descartadas ficam espalhadas ao longo das margens do rio, arrastadas por pássaros, decompostas por insetos e absorvidas pelo solo. O nitrogênio e o fósforo do oceano, elementos que não existem naturalmente nas profundezas do continente, são levados diretamente para essa floresta taiga. As árvores crescem em cinzas vulcânicas nutridas pelo mar. Em Kamchatka, as florestas não crescem apenas do solo. Elas crescem dos peixes. Acima, a águia marinha de Steller observa tudo. Com uma envergadura de quase 2,5 metros, ela desliza lentamente através da névoa que se eleva da superfície do rio. Não há necessidade de pressa. Um ecossistema saudável sempre deixa excedentes para trás. Peixes feridos, carcaças abandonadas, aves aquáticas enfraquecidas, o suficiente para sustentar uma das maiores espécies de águias do mundo. Quando a águia marinha de Steller ainda está presente, significa que o fluxo abaixo ainda não foi interrompido. Além da foz do rio, onde a água doce se funde com o mar frio, outro elo mantém silenciosamente a ordem. As lontras marinhas flutuam na superfície, deitadas de costas entre as ondas, usando pedras para esmagar ouriços do mar. Todos os dias, elas consomem até 25% do seu peso corporal, não por ganância, mas porque precisam impedir que os ouriços do mar destruam as florestas de algas. Essas florestas de algas são berçários para peixes juvenis, barreiras naturais contra ondas e um dos ecossistemas mais eficazes na absorção de carbono no oceano. A Ferrovia Transiberiana. Estendendo-se por mais de 9.000 quilômetros de Moscou a Vladivostok, a Ferrovia Transiberiana é a linha de vida da Rússia e a ferrovia mais longa do mundo. Construída entre 1891 e 1916, a ferrovia atravessa 8 fusos horários e dezenas de cidades grandes e pequenas, conectando a Europa ao Oceano Pacífico, cortando as florestas da taiga, os Montes Urais e o Lago Baikal. Mais do que uma grande conquista da engenharia, essa ferrovia também é um símbolo da aspiração de conquistar a Sibéria. Por mais de um século, os trens transportaram pessoas através da extensão gelada, levando mercadorias, cultura e sonhos até os confins do extremo leste da Rússia. Hoje, uma viagem na Ferrovia Transiberiana é considerada uma das viagens de trem mais lendárias do mundo. Cada janela revela um quadro vivo, desde florestas de pinheiros cobertas de neve até o nascer do sol sobre o Lago Baikal.
contando a história da beleza infinita e da vitalidade duradoura da Sibéria. Iacútia. A Iacútia é onde a Sibéria revela sua face mais severa. Cobrindo uma área de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, quase do tamanho da Índia. Esta terra fica inteiramente dentro do cinturão de permafrost, onde mais de 90% do solo nunca descongelou por dezenas de milhares de anos. O inverno na Iacútia não é simplesmente frio, mas um estado diferente da própria existência da Terra. As temperaturas caem regularmente abaixo de 50 graus Celsius negativos e, em Oymyakon, os humanos registraram 67 graus Celsius negativos. A temperatura mais fria já medida em um assentamento permanentemente habitado. Mas a Iacútia não é uma terra morta. Sob o gelo aparentemente imóvel, encontra-se um cofre do tempo. Os restos mortais de mamutes lanudos, rinocerontes lanudos e animais da era glacial estão preservados quase intactos dentro do permafrost, carregando ácido desoxirribonucleico, tecido mole e até mesmo vestígios biológicos de um mundo que desapareceu há mais de 10 mil anos. Para a ciência, a Iacútia é um laboratório natural, um lugar onde o passado nunca realmente se foi. O povo Sakha se adaptou a esta terra há milhares de anos. Eles constroem casas sobre palafitas elevadas para evitar o degelo do solo e criam cavalos e gado Yakut, entre as poucas raças capazes de sobreviver ao frio extremo. Na visão de mundo indígena, o gelo não é um inimigo, mas uma entidade viva que deve ser respeitada. O festival Isiaq, que celebra o solstício de verão, não é apenas uma saudação à breve estação quente, mas também um ritual de gratidão à terra e ao céu por permitirem que a vida continue por mais um ciclo. A Iacútia é a prova mais clara de uma verdade. A Sibéria não se submete aos humanos, ela os seleciona. Vladivostok. Localizada no extremo leste da Sibéria, onde o continente russo encontra o Oceano Pacífico. Vladivostok é conhecida como a Porta Oriental da Sibéria. A cidade foi fundada em 1860 e é o terminal final da ferrovia Transiberiana, que se estende por mais de 9 mil quilômetros, conectando Moscou ao mar. Ela é um símbolo da grande jornada das terras geladas até o oceano, onde a Sibéria encontra o mundo. Dominando o horizonte da cidade, a ponte Rus que atravessa o estreito de mesmo nome, com um vão principal de mais de 1.100 metros, tornando-a uma das maiores pontes estaiadas do mundo. Não muito longe, a estação ferroviária de Vladivostok, inaugurada no século XIX, ainda preserva sua arquitetura clássica rica em estilo russo, marcando o lendário ponto final da ferrovia transcontinental. Hoje, Vladivostok é o centro do extremo oriente siberiano. Um lugar onde a Europa encontra a Ásia e o passado se mistura com o presente. Com seu cenário costeiro, ruas varridas pelo vento e ritmo de vida jovem. A cidade é frequentemente chamada de Joia do Pacífico da Rússia.
o lugar onde o primeiro nascer do sol ilumina a terra da Sibéria. Irkutsk. Localizada às margens do rio Angara, Irkutsk é a antiga joia da Sibéria Oriental, frequentemente chamada de Paris da Sibéria por sua elegância e arquitetura histórica. Fundada em 1661, a cidade já foi um próspero centro comercial na rota entre a Rússia e a Mongólia. E hoje serve como a principal porta de entrada para o Lago Baikal, localizado a apenas cerca de 70 quilômetros de distância. Ao longo de suas ruas tranquilas, casas de madeira esculpidas com requinte do século XIX permanecem intactas, contando a da história dos nobres exilados após a Revolta de Dezembro, que trouxeram um espírito europeu para esta terra. Nas proximidades, encontram-se a Catedral da Epifania, a Catedral de Kazan e museus que preservam a história e honram a alma cultural da Sibéria. Hoje, Irkutsk é uma parada importante na ferrovia transiberiana, onde os viajantes começam sua jornada para o Lago Baikal. A cidade é reconhecida como Patrimônio Arquitetônico Nacional da Rússia e é reconhecida pela Unesco como uma área urbana de especial valor cultural. Irkutsk mantém sua beleza romântica em meio à neve branca, um lugar onde o passado e o presente se encontram no ritmo calmo da vida siberiana. Localizada às margens do rio Ob, Novosibirsk é a maior cidade da Sibéria e a terceira maior cidade da Rússia, fundada em 1893 ao lado da ferrovia transiberiana. De uma pequena cidade na estepe congelada, ela cresceu e se tornou um centro dinâmico de comércio, cultura e ciência, lar de mais de 1,6 milhão de residentes. Destacando-se no coração da cidade está o Teatro de Ópera e Balé de Novosibirsk, inaugurado em 1945. Considerado o maior da Rússia, um símbolo do espírito criativo e do amor pela arte do povo siberiano. Não muito longe do centro da cidade fica Akademgorodok, a cidade acadêmica. Fundada na década de 1950, reunindo mais de 35 institutos de pesquisa e uma importante universidade em meio à floresta taiga. Ela se tornou um símbolo do intelecto e do espírito pioneiro do povo da Terra do Gelo. Hoje, Novosibirsk é frequentemente descrita como a capital intelectual da Sibéria, onde a luz da ciência e da arte brilha em meio ao inverno eterno. Na viagem pela Sibéria, não passamos apenas por terras congeladas, mas também tocamos a grande alma da natureza. Um lugar onde gelo e fogo, solidão e vida, dureza e compaixão se fundem em um só. Cada respiração aqui carrega o sabor do tempo. Cada rajada de vento conta uma história de força, resiliência e a beleza crua do planeta. A Sibéria não deve ser apenas vista, mas ouvida, sentida, para nos fazer perceber o quão pequenos somos diante do universo. Mas também o quão significativa é a nossa existência. Se você também ama essas magníficas jornadas de descoberta,
Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar para que juntos possamos continuar entrando em outras terras maravilhosas, onde a natureza ainda sussurra histórias ainda não contadas.